abrir juntamente comigo em Gênesis, glória a Deus, 22. Glória a Deus, é uma passagem muito conhecida. Hoje, culto da família. Aleluia. Acredito que não só uma, mas inúmeras vezes aprove o Senhor falar com você através dessa mensagem. E hoje nós iremos compartilhar com você aquilo que Deus colocou em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Eu vou fazer a leitura e eu peço que a igreja preste bem atenção na riqueza dos detalhes. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tendo Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem? E vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te... Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abaldou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e a Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo de adorar, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas o cordeiro para o holocausto. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e viram ao lugar em que Deus lhe dissera. E edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E você pode se assentar, senão daqui a pouco você começa a reclamar de ficar em pé. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa antes de começar a compartilhar essa palavra com você, e espero que você concorde comigo. Tem que ter muito mais fé na hora de entregar do que na hora de receber. Tem que ter muito mais fé na hora de entregar do que na hora que você recebe a promessa. Porque quando você recebe a promessa, se ela se cumprir ou não, nada muda na sua vida, além de alguns dias de frustração. Mas quando Deus realiza a promessa e pede para que você a entregue de volta a Ele, é aí que a gente se embaraça, é aí que a gente questiona, é aí que nós, humanamente falando, começamos a indagar ao Senhor: Senhor, mas não foi o Senhor que me deu? Por que agora está pedindo de volta? Mas não foi o Senhor que disse que iria me abençoar? Por que agora está acontecendo tudo isso? Mas não foi o Senhor que levantou do trono e disse que tinha uma promessa na minha vida? E olha o cenário agora que eu estou vivendo. Só que a promessa do Senhor, ela não falha, mas a promessa do Senhor permite a evolução da sua fé. A palavra do Senhor, ela começa a história de Abraão dizendo que o Senhor fala com Abraão. Abraão não tem um pai
Você sabe quem a pessoa é. Então fica mais fácil. Porque humanamente falando, você acredita naquilo que você vê. Abraão é alguém que acredita naquilo que ele não vê. Mas ouve. Mas ouve. Mas ouve. O que o Senhor fala para Abraão? Abraão, você imagina um cenário aonde não tem ninguém em volta e esse homem escuta uma voz rasgando o céu. Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Normalmente a gente acha que essa palavra é para mudar a nossa história de ambiente. A gente acha que essa palavra se resume em sair de cidade, em sair de igreja, em sair de trabalho, em sair de algum lugar. Mas raras é as vezes que nós conseguimos colocar essa palavra no nosso coração, dizendo: sai da sua cidade. Essa cidade não é onde você mora, é onde você criou raiz, é onde você cresceu, o lugar a qual você adquiriu costumes da vizinhança. A palavra do Senhor diz: sai do meio da tua parentela. A parentela é um lugar onde você cresce sendo influenciado por ela. Presta atenção. Sua mãe, seu pai, sua avó gosta de tomar café. Raro será o filho que não vai gostar de tomar café, porque foi criado num ambiente onde todos os dias pela manhã o cheiro do café toma conta do ambiente. Fato é que o Senhor também diz para ele: sai da terra, sai da parentela e sai do teu pai. O pai, ele mostra para nós uma segurança. O pai, ele mostra para nós uma autoridade. Quando o filho está na casa do pai, não é ele que toma as suas próprias decisões. É o pai quem manda e quem comanda. É o pai que dita as regras de como será. Agora você imagina alguém que escuta a voz de Deus dentro de uma cidade que todo mundo é pagão. Alguém que escuta a voz de Deus, mas está no meio de uma parentela aonde todo mundo cresce acreditando em esculturas e imagens. Alguém que cresce no meio da casa do pai, aonde a ordem total e absoluta é do seu pai. Deus olha para esse cenário e fala: eu preciso tirar Abraão para eu poder tratar com Abraão, acrescentar na vida de Abraão, edificar a fé em Abraão. O Senhor não escolheu Abraão por um acaso. O Senhor não desceu naquele lugar para falar com Abraão por um acaso. Ao contrário, tinha uma parentela, uma promessa, uma descendência que não coube só a Abraão, mas veio passando de geração em geração. Você precisa entender isso aqui. Quando o Senhor te tirar da terra, da cidade, ou da sua parentela, ou da casa do teu pai, é o Senhor dizendo para você: Abraão, chegou o momento de crescer, criar as suas, aleluia, as suas experiências, criar a sua rotina, criar a sua ordem dentro da sua casa. Até quando, Abraão, vão adentrar a tua casa e colocar ordem naquilo que eu já te dei? Até quando, Abraão, você vai deixar os parentes influenciar na educação que eu já ordenei? Até quando, Abraão, você vai habitar no meio daquele que não entendem o tamanho do chamado que eu tenho para a tua vida? Claro, tem gente que mora no quintal, mas isso não dá legalidade de alguém chegar na tua casa
conseguiram se posicionar como deveria ter se posicionado. É gostoso cobrar de um jovem. Você tem que orar. É gostoso cobrar de uma criança. Você tem que se comportar. Quando via de fato, o filho não vê o pai de joelho. A filha não vê a mãe glorificando a Deus. A filha não vê um diálogo verdadeiro entre o sacerdote da casa e Deus. Eu sei que é difícil entender isso no culto da família. Mas se eu não restaurar o meu altar, se eu não edificar a minha casa, de nada me valeu chegar até aqui. A palavra do Senhor diz em Timóteo: aquele que não governa bem a tua casa, abortador da fé, abriu mão da fé, saiu da fé. Presta atenção. No decorrer da história, ele sai e ele decide levar Ló. Há quem critica Abraão porque ele decidiu levar Ló. E eu acredito que Deus permitiu que ele levasse Ló. Nada sai do controle de Deus. Se Deus não quisesse, Ló não teria dado um passo sequer atrás de Abraão. Então Deus permitiu que Ló o acompanhasse. Sabe por que Deus permite algumas pessoas ir com você? Continuar com você, mesmo que por um período, para adquirir experiência, para adquirir exemplo, para depois não gritar por aí dizendo: eu nunca vi alguém adorar a Deus de verdade, eu nunca vi alguém andar com a casa em ordem, eu nunca vi alguém sacrificar ao Senhor. É por isso que de fato o Senhor permite algumas alianças na nossa vida, por um período de tempo. Por um período de tempo. Abraão saiu da terra com Ló e a sua esposa. Só que quando a gente sai debaixo de promessa, debaixo de ordem, não me isenta de passar por processos. Será que você entendeu isso aqui? Porque tem gente que diz: Senhor, mas o Senhor mandou eu vir, mas o Senhor mandou eu fazer, achando que isso é um escudo para não passar pela prova, pelo vale, pela necessidade, pela dor ou pelo luto. Mas Abraão, em contrapartida, vem dizendo: eu tenho a ordem de Deus de sair, eu tenho a promessa que eu serei abençoado. Só que a terra que ele está agora, a sequidão, a fome, a escassez. Abraão tem promessa, tem obediência, mas vai passar pelas experiências. Se Deus contar para você o tamanho do processo, você vai desistir do caminho. Eu disse esses dias que a gente pede algumas coisas para Deus e Ele até nos dá. Só que quando passa um tempo, a gente começa a reclamar exatamente daquilo que oramos pedindo a Deus. Se hoje você pedir uma
chegou, vai tomar decisões precipitadas. Abraão, ele desce para o Egito. Ele desce para onde, igreja? Egito. Significado de Egito: mundo, escravidão, pecado. O lugar onde não é bem visto pelo povo de Deus. Afinal, ficamos cativos por 430 anos naquele lugar. Só que Abraão desce para o Egito. E lá no Egito, quando ele chega, ele decai naquilo que o Senhor prometeu para ele. Porque o Senhor fez uma promessa: de ti farei bendita todas as famílias. Então ele não iria morrer no deserto, concorda? Concorda? Se ele tem a promessa, ele não vai morrer no deserto. Só que ele desce para o Egito. Mesmo tendo promessa, ele acha que vai morrer no Egito. E quando ele vai chegando lá, ele diz para Sara: Sara, tu é tão bonita. Diga para eles que você é minha irmã. Deixa eu te falar, às vezes na sua cabeça está assim, mas ele era Abrão nessa fase, e ela era Saraí nessa fase. Realmente, de fato, era. Mas você que entende da Bíblia sabe que depois o nome foi para Abraão e Sara. Então não se apegue em nome, porque outro dia Deus levanta um mensageiro para te ensinar nome. Amém? Porque senão você se embaraça pensando que eu errei, e aí não consegue aprender o que o Senhor quer ensinar hoje. Presta atenção aqui. Sara mente por causa do medo de Abraão. Sara mente por causa do medo de Abraão. Toda mentira gera consequência. Toda mentira gera consequência. Eu estou terminando. A palavra do Senhor diz que aquele rei toma Sara para si. E a consequência foi toda aquela cidade enferma. Ele devolve a Abraão a Sara e fala: vai embora. Por que você não me contou que vocês eram casados? Olha o que sobreveio sobre a minha vida. E Abraão tem que voltar para onde ele começou. Abraão tem que voltar para onde ele começou. Toda vez que nós errarmos, fato, vamos ter que recomeçar. Vamos passar pelas mesmas situações até aprender a passar. Por que tem gente que vive de emprego em emprego? Porque quando chega no emprego, quer fazer do jeito que quer, falar do jeito que quer, não aceita ninguém mandando, não aceita ninguém falando. Aí sai de um emprego e tem que começar no outro tudo de novo. Por que tem pessoas que moram com outras pessoas e erram, aí se frustram, saem do casamento e aí se casam de novo, e daqui a pouco estão passando as mesmas coisas. Não é um casamento novo, um marido novo, uma esposa nova, mas está vivendo as mesmas coisas, porque viveu errado e vai viver de novo. Prova na Bíblia. Depois que Abraão voltou para o começo, na mesma trajetória, Abraão decide sair do começo. E agora ele vai para outra cidade. E na próxima cidade, ele chega lá e diz para Sara: Sara, tu é tão formosa, fala que você é minha irmã, porque há deles querer me matar. Abraão não já tinha errado uma vez? Não já tinha aguentado as consequências uma vez? Porque errou de novo no mesmo erro. Porque não aprendeu a confiar na plenitude da promessa. Na plenitude da promessa. O rei agora toma
porque ela tem esposo. Eu não sei aonde estão os teus olhos, mas não desvie os teus olhos. Não desvie os teus olhos daquilo que Deus te deu. Não desvie os teus olhos daquilo que Deus te deu. Não põe os teus olhos naquilo que não é teu. Grande vai ser a consequência, diz o Senhor. O Senhor aparece para Abimeleque e diz para ele o seguinte: ela tem esposo. E ele fala com Deus: Senhor, o Senhor viu a sinceridade do meu coração. Se eu soubesse que ela era casada, jamais eu teria pegado ela para mim. E o Senhor responde para ele: eu vi a sinceridade do seu coração, por isso te avisei antes de pecar. Você entendeu essa frase? Glória a Deus. Eu vi a sinceridade do teu coração até aqui. Por isso que eu estou te avisando antes de pecar, antes de errar. Porque eu vi a sinceridade do teu coração até aqui. Pra gente terminar, Sara gera, tem vários outros processos. Mas quando Isaac nasce, você imagina a promessa que você esperou por tantos anos. Agora você segurar nos teus braços. Agora andar do seu lado. Agora comer da sua comida. Sentar na sua mesa. Passar a mão no teu rosto. Mas o Senhor aparecer e dizer para você: me entrega seu Isaac. O tamanho da fé de Abraão para sair foi uma. E o tamanho para entregar, qual será? O tamanho para você chegar até aqui nesse culto hoje foi uma. E o tamanho para exercer o que Deus falou com você daqui para frente, qual será? Abraão levanta pela manhã e começa a cortar a lenha. Irmãos, o recado que Deus deu para ele foi: entrega o seu filho em sacrifício. Deus não fez curva. Ele falou exatamente o que ele queria. Entrega o seu filho em sacrifício. Agora você imagina Abraão cortando a lenha e sabendo para que seria usada aquela lenha. Imagina você, ele imaginando na cabeça: vou ter que deitar o meu Isaac em cima da lenha que eu estou cortando. Meu Deus. Vou ter que carregar o meu filho por 3 dias, sabendo que eu vou entregá-lo ao Senhor de uma vez. Posso te dizer uma coisa?
lenha está aqui. Pai, o fogo está aqui. O cutelo está aqui. É um jovem que observa a forma de adorar. É um jovem que anda do lado do Pai, confiando cegamente no que Ele vai fazer. E Abraão diz para ele: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Abraão amarra Isaac e Moleque. Você já imaginou? Você catar o mundo do jeito, a Sarinha, e amarrar ela? Irmão. Você já imaginou? Já imaginou? Você que tem filho? Passando a cordinha na mão, sabendo que vai colocar em cima da lenha? Vai entregar para Jesus aquilo que você pediu? Sabe a apresentação que o povo faz aqui das crianças? É trazendo para o holocausto. É trazendo para o Monte Moriá. Está apresentando na mão do Deus Altíssimo voluntário. Só que está pronto para Jesus fazer da vida dele o que ele bem quiser. Ele deita Abraão na lenha. E na hora que ele levanta o cutelo, olha aqui para mim.